Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo aqui no canal. Nós vamos trabalhar hoje com limites. Especificamente eu coloquei 3 exemplos de limites aí. A letra A, que é o limite de 3x sobre o seno de 5x quando x tende a zero. A letra B, que é o limite de 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2x quadrado quando x tende a zero. E a letra C, que é o limite do seno ao cubo de x sobre x quadrado quando x tende a zero. Todos esses 3 exemplos, eles são aplicações do primeiro limite trigonométrico fundamental, que é o seguinte: quando eu tenho o limite do seno de t dividido por t, e esse t ele tende a zero. Tá? Então esse é o primeiro limite trigonométrico fundamental. O segundo limite trigonométrico fundamental envolve cosseno. Esse aqui ele é igual a 1, né? Esse é o valor desse limite. E o que nós fazemos é usar esse limite, né, em algumas situações, com um raciocínio lógico aí, para resolver esses 3 exemplos. Tá? Vou começar a resolver o primeiro. Pegar o primeiro limite e começar a resolver reescrevendo esse limite aqui, ó. Perceba que nesse limite aqui eu tenho que fazer aparecer o seno t sobre t, quando t tende a zero. Essa expressão é a expressão que eu vou tentar, né, fazer com que ela apareça aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, olha, é o seno de t, né? Perceba que aqui é o seno de 5x, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro 5x igual a t. Que aí eu tenho aqui o seno de t. Bem, o que acontece? Se o 5x for igual a t, agora nós começamos a ver algumas consequências. Primeira consequência é que se 5x é igual a t, o x é igual a t sobre 5. Essa é a primeira consequência que nós temos. 5x igual a t, x igual a t sobre 5. E se 5x é igual a t e x tende a zero, então, perceba, se o x tende a zero, 5x também tende a zero. E se 5x é igual a t, então t também tende a zero. Essa aqui é a primeira passagem que nós vamos fazer. Eu vou pegar esses valores e substituir aqui, né? E aquele meu limite vai ser igual ao limite quando t, né? Quando t tende a zero, né? Que se x tende a zero, 5x também tende a zero. E como 5x é igual a t, t também tende a zero. De 3 vezes x, só que o x é o t sobre 5, dividido pelo seno de t. Então eu transformei esse limite neste, através desse raciocínio. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a zero d. No numerador eu vou ter 3t sobre 5. E aqui no denominador, seno de t. Bem, próximo passo. O próximo passo é dividir tanto o numerador como o denominador por t. Lembra, isso aqui é uma fração, né? Eu posso dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Eu vou dividir isso aqui por t, né? Isso aí vai ser igual a limite quando t tende a zero d. 3t dividido por 5 vezes 1 sobre t. Lembra que dividir por t é multiplicar pelo seu inverso. E aqui o seno t, né? Seno t dividido por t. Então, dividir por t tanto o numerador como o denominador. O que vai acontecer aqui no numerador? Esse t vai desaparecer com esse. E eu vou ter que esse limite vai ser igual ao limite quando t tende a zero de 3/5 dividido por seno t
sobre t, que vai ser igual a... Bem, lembra, o limite de uma constante é a própria constante, né? Isso aí vai ser igual a 3/5, né? O limite de uma constante é a própria constante. E esse limite aqui, né, quando t tende a zero, é o próprio limite trigonométrico fundamental. 3/5 dividido por 1, que é igual a 3/5. Então, nós temos aí um exemplo, né, de um limite envolvendo o nosso limite trigonométrico fundamental. O que foi feito nesse exemplo? Né? Foi feito só esse raciocínio lógico aqui. Ó. Nós simplesmente fizemos 5x igual a t. Aí o x é t sobre 5. Se x tende a zero, então t também tende a zero. Substituímos e achamos a resposta. Tá? Segundo exemplo, letra B. Limite de 1 menos cosseno ao quadrado de x dividido por 2x². Lembra, nas relações trigonométricas nós temos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se você passar o cosseno para lá, o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, isso aqui é uma relação trigonométrica que aparece nesse exercício. Então, vou usar essa relação trigonométrica para resolver esse limite de uma forma bem simplesinha, né? Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno ao quadrado, é o seno ao quadrado, é o seno ao quadrado de x, dividido por 2 vezes x ao quadrado, que vai ser igual a... Vou fazer o seguinte, vou reescrever esse limite da seguinte forma. Limite, quando x tende a zero de 1 sobre 2 vezes seno x sobre x vezes seno x sobre x. Perceba que essa expressão entre parênteses é exatamente esta, né? 1 vezes seno, seno ao quadrado de x. 2 vezes x, 2x². Só que aí o que acontece? O limite desse produto é o limite do primeiro vezes o limite do segundo vezes o limite do terceiro. E se o x for igual a t, esse aqui é o seno t sobre t, com t tendendo a zero. Então esse aqui é o limite trigonométrico fundamental. Então esse limite se resume a limite de uma constante é a própria constante. Limite de seno x sobre x quando x tende a zero é 1. Limite de seno x sobre x quando x tende a zero também é 1. Meio vezes 1 vezes 1 igual a meio, né? Que é o valor desse limite, tá? Então, o segundo limite bem simplesinho. Terceiro limite vai na mesma linha, só que ele já está até pronto, né? Um limite parecido com esse. Fazer a mesma coisa. Isso aqui vai ser igual a... É o limite de seno ao cubo, né? Então é o limite quando x tende a zero de seno x sobre x vezes seno x sobre x vezes seno x sobre 1. Né? Esse limite aqui é o limite que nós vamos resolver. Que vai ser igual a... Lembra, essa expressão entre parênteses é a mesma expressão que está aqui, ó. Seno vezes seno vezes seno, seno ao cubo. X vezes 1, x², tá? Esse primeiro limite é o nosso limite trigonométrico fundamental, só fazer x igual a t, né? Se o x tende a zero, t também tende a zero, se x e t forem iguais. Então, limite quando t tende a zero de seno t sobre t é 1. Esse primeiro limite é 1. Segundo limite também é 1. E o terceiro limite? O limite de seno x quando x tende a zero. Como é uma função contínua, é o próprio seno de zero. E o seno de zero é zero. 1 vezes 1 vezes 0 é igual a zero. Então nós temos aí 3 exemplos, né, de limites envolvendo este limite trigonométrico fundamental. Limite de seno t sobre t, quando t tende a zero, que é igual a 1. Primeiro um raciocínio.
Terceiro, uma substituição, só fazer uma separação depois. E o último, que é só separar, né? Então, um exercício bem simplesinho aí. Espero que tenha gostado, tenha entendido a resolução. Se gostou, curta o canal, ajude, compartilhe, né? E tem um botãozinho de inscrição, né, para você se inscrever no canal. Ative também o sininho, que sempre tem vídeos novos. Muito obrigado.